Olá, gente boa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não tiver inscrito, clique aqui embaixo, inscreva-se no canal, nos ajude a aumentar o número de inscritos do canal. Acione o sininho, assim você fica por dentro. Acionando o sininho, você recebe a notificação à medida que cada vídeo for sendo postado. E se você puder, faz esse favorzinho para mim, dá o seu like ou o seu dislike ao final do vídeo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vão levar a palavra de Deus, a maneira que a gente tem de evangelizar, de levar o ensino e o aprendizado da palavra ao maior número de pessoas que a gente puder. Posso contar contigo? Amém, querido? Deus te abençoe. Então vem junto comigo. Amém, né, querido? Glória a Deus. Gente boa, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar comigo aqui. Quero te pedir para, se você quiser deixar algum comentário ou tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários aí do vídeo, escrever, que eu terei o maior prazer, uma alegria em te responder, em comentar e a gente trocar essa ideia, essas informações. Combinado assim? Então vamos para essa sequência ainda desses nossos estudos a respeito dos dons e agora a gente vai começar a entrar, como a gente falou, baseado no texto lá de Gênesis capítulo 24, onde a gente fez a divisão lá, e a primeira, que é as joias de ouro, são os dons primordiais. Então é isso que a gente vai começar a ver hoje. Eu te convido a deixar a Bíblia aberta em Efésios capítulo 4. Como sempre, querido, eu vou repetir também nesse vídeo aqui, a gente não vai estar lendo todos os textos bíblicos em função do tempo do vídeo, mas pelo amor de Deus, que não deixe de pausar o vídeo, de ler os textos bíblicos, porque o entendimento, o nosso objetivo aqui é trazer uma ajuda para entender a Bíblia. Mas a verdade é a palavra de Deus, meu querido. Então, Deus pode até te iluminar, te ajudar a entender coisas além daquilo que a gente está explicando. Então, a verdade é a palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia. A gente só não vai ler todos os textos aqui no vídeo em função do tempo do vídeo, para que o tempo do vídeo não fique muito longo. Mas aí eu já vou falando, considerando que o irmão, que você já leu o texto bíblico. Tá bom, querido? Então, por que nós chamamos desses dons de primordiais? Como fala aí em Efésios capítulo 4, versículos de 11 ao 16, que é quando Paulo vai falar a respeito dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns destacam os dons apostólicos e proféticos como fundamentais. Também poderíamos fazer, querido, não há erro nisso. Nós incluímos aqui todos os 5 devido à fala do apóstolo Paulo. É só como eu falei no primeiro vídeo. A gente está dividindo, baseado lá em Gênesis capítulo 24, na história de Isaac e de Rebeca, a gente está dividindo para efeito didático. É só uma maneira da gente conseguir compreender cada dom. Então, a gente poderia chamar de fundamental, poderia colocar só apóstolo e profeta, mas como em Efésios 4, Paulo está relacionando os 5 e dizendo aqui que os 5 Deus designou, para o início, para preparar. Repare que o versículo 12, Paulo está falando aí com o fim de preparar. Então a gente entende que os 5, e a gente pode trazer esse entendimento aqui para efeito didático, que todos os 5 que a gente lê são os primordiais, são os fundamentais. E nós chamamos de primordiais porque são dons que não apenas sustentam a igreja de Deus durante a sua existência, mas também eles dão a origem da igreja. Então eles são primordiais porque eles fazem parte do início de atividade de uma igreja. Eles são aqueles dons que são necessários. Como é que você abre uma igreja? Nós, por exemplo, somos da Igreja Batista Atitude. Ninguém é designado pastor de uma igreja filha, de uma igreja que está abrindo, e a gente quer expandir, quer crescer e colocar mais igrejas, mas ninguém é colocado como pastor se não tem uma experiência de multiplicação de célula, de cuidado de célula, de cuidado de pessoas. Então, assim, com isso ela está mostrando um chamado apostólico, um chamado de alguém que vai ser enviado para estar abrindo essa igreja. Então,
para que um trabalho de uma igreja, uma determinada igreja local, e aqui a gente está falando do início de uma igreja local, como multiplicação da igreja fundamental, da igreja inicial, da igreja primitiva. Outras igrejas foram surgindo em outros lugares do mundo como multiplicação daquela igreja. Então, para que essa igreja se multiplique, para que essa igreja se constitua como igreja, é primordial que tenha esses 5 dons. Por isso que a gente chama esses dons de primordiais. Esses dons, eles formam o alicerce da igreja. E também são os primeiros dons para que a própria igreja possa surgir. Os demais dons são utilizados na igreja já formada, mas os primordiais são necessários para formar a igreja. Como diz o texto, o próprio crescimento do corpo de Cristo depende de que todos esses dons primordiais estejam bem ajustados. Sem esses dons, as pessoas ficam como meninos, agitados de um lado para o outro. E essa é uma das principais razões porque muitos se afastam da igreja. Vejamos quais são eles e os seus significados. Quais são esses dons? Primeiro dom que Paulo fala aí em Efésios 4, versículo 11. Apóstolos. A gente vai ver essa expressão lá também em 2 Coríntios 12, 2 e Romanos 16, 7. Os textos estão escritos aqui embaixo. Então, 2 Coríntios 12, 2 e Romanos 16, 7, Paulo também vai usar essa expressão e vai falar desse dom, do apóstolo. Então, não se tratam apenas dos 12 escolhidos por Jesus. Compare Mateus 10, de 2 a 5, com Atos 14, 14. Faz essa comparação, dá uma parada rapidinho, lê lá Mateus 10, de 2 a 5 e lê Atos 14, 14. Porque Barnabé é chamado também de apóstolo. Cremos que esse dom refere-se a pessoas implantadoras de igreja. Não é uma questão de cargo, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de função, como a gente falou. Se você não leu o vídeo, não assistiu, o vídeo anterior, você não vai entender direito isso. Mas não existe um dom maior que o outro. Não existe um dom que é mais importante. Deus, ele fala assim: eu preciso desse dom agora. E aí ele vai e manifesta aquele dom, de acordo com o que ele quer, com a sua necessidade, com a vontade dele, com o plano dele, com o propósito dele. Então, apóstolos aqui se refere ao implantador de igreja. São as pessoas que, acompanhadas de sinais e prodígios e revestidos de autoridade, elas iniciam o trabalho, elas implementam o Evangelho de Jesus, e isso continua acontecendo ainda hoje. Pedro, João, Tadeu, Paulo e todos os outros ali são chamados de apóstolos porque são o fundamento da igreja, são aqueles que dão início à igreja. Agora, as outras igrejas, elas surgem como? A gente já falou hoje, já falou aqui nesse vídeo, como multiplicação daquela primeira igreja. Então, aquela primeira igreja é a célula protótipo, e as outras células são a multiplicação, são a continuação daquela igreja. Então, o ideal é que as igrejas hoje fosse a continuidade, fosse a repetição, tivesse o seu fundamento na igreja primitiva. Como a igreja primitiva agia, como a igreja primitiva operava, como a igreja primitiva existia, assim é que deveria ser as igrejas ainda hoje. Então, apóstolo é aquele que implanta, é aquele que inicia. E profeta? 1 Pedro 1, do 19 ao 21. E Atos 15, 32. Quem são os profetas? São os porta-vozes de Deus. Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e passa para o povo. Sacerdote é aquele que pega o pedido do povo, pega o perdão do povo, o clamor do povo e leva para Deus. O sacerdote faz o caminho inverso. O sacerdote pega daqui do povo e leva para Deus. E o profeta? Ele recebe de Deus e ele passa para o povo. Profeta é a capacitação dada a pessoas para transmitir uma mensagem ao povo de Deus. Quando você vai pregar uma palavra e a pessoa ora e recebe de Deus uma mensagem, e Deus fala com aquela pessoa aquela mensagem, e Deus dá uma palavra assim, algo
que é direcionado, que mexe com a igreja, que balança a igreja, que exorta a igreja, é um dom de profecia. Tá? Então não está relacionado somente a revelações futuras. Às vezes a gente fica associando muito isso e se prendendo essa questão de profeta como uma questão de revelação futura. Profeta aqui, em Efésios 4:11, não é isso. Profeta aqui é o profeta de 1 Pedro 1, 19 a 21 e Atos 15, 32. É o mensageiro de Deus para o povo. Não está relacionado a revelações futuras. Embora aconteça, embora possa até acontecer. Mas, como a gente sempre está falando aqui no estudo dos dons, Deus é quem sabe. Deus é quem determina. Nunca pode contradizer a palavra de Deus, que deve permanecer como a fonte principal das profecias. Um profeta, ele nunca pode contradizer a palavra de Deus. Ele nunca pode fazer algo que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, um profeta de Deus, ele jamais vai dizer que o homossexualismo pode ser aceito tranquilamente dentro da igreja, que a pessoa pode ficar tranquilamente servindo dentro da igreja sendo um corrupto, que a pessoa pode ficar tranquilamente servindo dentro da igreja sendo um fofoqueiro, que a pessoa pode ficar tranquilamente servindo dentro da igreja sendo um mentiroso, e por aí vai, afora. Né? Que a pessoa pode continuar servindo dentro da igreja sendo idólatra. Então, um profeta que diz isso, ele não é profeta de Deus, é um profeta de Baal, é um profeta de qualquer outra coisa. É um profeta lá do diabo que descarrega. Mas de Deus ele não é. Um profeta, ele nunca vai falar o contrário daquilo que a Bíblia diz. Amém? Isso é importante a gente entender. Então, quando fala aqui de profetas, Efésios 4:11, 1 Pedro 1, 19 a 21 e Atos 15, 32, está falando do porta-voz de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus. Evangelistas. Evangelistas, a gente vai ver essa figura em Atos 8, 40 e 2 Timóteo 4, 5. Evangelistas são aqueles que apresentam o evangelho com clareza e facilidades incríveis aos incrédulos. Não sei quantos dos irmãos já passaram pela experiência de repente estar junto com um grupo de irmãos tentando evangelizar alguém que é muito incrédulo e que de repente a pessoa está com o coração muito fechado. Aí tem um irmão da igreja que ele fala em poucas palavras, mas ele consegue tocar o coração do incrédulo, e aí o incrédulo dá aquela parada e fala: ah, agora eu entendi. Por que ele agora entendeu e ele não tinha entendido antes? Porque ele agora está ouvindo a verdade, a palavra de Deus, vindo da boca de um evangelista. Amém? Então o evangelista é aquele que apresenta o evangelho com clareza, com facilidade para os incrédulos. Eles conseguem atrair muitas pessoas para ouvir o que tem a dizer, pois eles assumem as responsabilidades pela salvação daqueles que ainda não são salvos. Eu não estou falando aqui de uma multidão de seguidores ou de pregar para multidões. A gente está falando aqui de fazer discípulos. Eles conseguem atrair muitas pessoas, eles conseguem pregar a palavra para um se converter, daqui a pouco pregar para outro e se converter, daqui a pouco pregar para outro e se converter, e assim ele vai levando a palavra para muitas pessoas adiante, porque ele tem esse dom do evangelismo e Deus está usando como evangelista. Amém? Pastores. Ezequiel 34, ele dá uma boa aula do que é ser um pastor. Ezequiel 34, de 1 a 6. 1 Pedro 5, também ali, versículo 1 e 2, Pedro também vai falar a respeito da função do pastor. Pastores são aqueles que se preocupam com as almas, não apenas em ganhar, mas em não perder. Através da palavra, o pastor cura feridas interiores, o pastor sara as almas, o pastor apacenta o rebanho, o pastor cuida com carinho e amor. Os pastores cuidam para que a sua vida não seja tropeço para as ovelhas do Senhor. Por quê? A ovelha não é do pastor, a ovelha é do Senhor. Amém? Então o pastor cuida, o pastor trata, o pastor sara a alma. O pastor ele não quer ganhar. Ele também não quer perder. Ele quer saber se aquela ovelhinha está de repente precisando de um alimento,
precisando de uma ajuda, precisando de um socorro. Isso é o dom do pastor. Tá? Ezequiel 34 fala brilhantemente, né, até com detalhes a respeito da função do pastor. E o quinto dom primordial qual é? É o de mestres. Atos 15, versículo 35 e também Atos 18, do 24 ao 28. Os textos estão aqui embaixo para os irmãos poderem pausar aí e lerem rapidamente. Esses textos, eles mostram para a gente que os mestres, eles mostram às pessoas como fazer as coisas. Os mestres, eles explicam a palavra de Deus de uma maneira sublime e simples. O dom de mestre, ele concede à pessoa que, ao abrir da sua boca e falar da Bíblia, a Bíblia pareça um pouco mais fácil. Sabe, aquela coisa que você lê o texto, você ficou em casa e você leu aquele texto o dia inteiro. Aí você chega para um mestre, e você fala, poxa, eu li isso daqui e não consegui entender. O que isso quer dizer? Caramba, aquele cara, rapidamente, ele vai ali, coloca uma ou duas palavras e fica, era isso! Meu Deus, mas estava na minha cara e eu não estava conseguindo entender. Por quê? Porque aquela pessoa tem o dom de mestre, ela conseguiu revelar uma coisa que estava um pouco oculta aos seus olhos, mas ela conseguiu fazer com maestria. Por quê? Porque ele tem o dom de mestre. Né? Meu irmão é um mestre por excelência, né? Ele tem um canal aí, tem mais de 5 mil seguidores aí, e só de aula de teologia e de Bíblia. Então meu irmão é um mestre fantástico, eu não chego aos pés dele, quando eu crescer eu quero ser assim, igual ao meu irmão mais novo. Mas ele é um mestre, ele é mestre por excelência. Então ele explica, ele dá aula, ele ensina, não tem como você não entender com ele explicando. Então essa é a função do mestre. Então, querido, esses são os 5 dons primordiais. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Queridos, há muito de Deus para a nossa vida. Qual desses dons você deseja? Deus dará mais a todos nós. Não é que a gente precisa que a gente ore para ter o melhor dom, não é isso. Paulo não está falando isso lá em 1 Coríntios 12, 31, pelo contrário. Paulo está dizendo que não é para a gente orar por isso. Mas é você pedir para Deus, Senhor, qual a minha função no reino? Para que o Senhor me chamou? Deus, você pode dizer para Deus, você pode dizer para Deus, chegar para Deus e dizer, Senhor, poxa, eu acho tão bonito, eu acho tão legal ser um profeta de Deus, levar a palavra, receber o recado teu, pregar, anunciar a palavra. Mas Deus, eu acho tão legal isso. O Senhor acha que eu posso ser um bom profeta? Se o Senhor acha isso, me dá esse dom. Ou então você pode chegar para Deus e falar assim, Deus, eu acho tão bonito quando eu assisto uma aula, quando eu vejo alguém explicando a palavra, e aquilo traz um entendimento. Poxa, Deus, eu queria ser um mestre também. Deus, Senhor, me dá esse dom, porque eu quero ser um mestre, eu quero ser usado. Vejam, querido, o objetivo não é aparecer, o objetivo não é se exaltar, mas o objetivo é você se identificar, é você criar uma identificação com o dom e dizer para Deus que você quer aquela ferramenta porque você quer trabalhar. Estão entendendo a diferença de procurar com zelo os melhores dons? Brigar um com o outro, degladiar com o teu irmão, porque eu sou melhor que você. Está entendendo a diferença disso para você dizer, poxa Deus, eu quero usar essa ferramenta. Tem o machado, tem o serrote, tem a tesoura, tem uma caneta, tem o lápis. São ferramentas diferentes, que cumprem funções diferentes. Então você vai se identificar, poxa Deus, eu me identifico muito, Deus, eu me identifiquei com esse dom. Poxa Deus, me dá essa ferramenta porque eu quero trabalhar. Me dá essa ferramenta porque eu quero colocar em prática. Me dá essa ferramenta porque eu quero fazer a tua igreja expandir. Me dá essa ferramenta porque eu quero fazer o teu reino crescer. Me dá essa ferramenta porque eu não quero ficar parado no teu reino. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um instrumento teu. Eu quero fazer a tua obra crescer, Deus, me usa. Estão entendendo a diferença?
Ele não está querendo o melhor dom, ele não está querendo aparecer, ele não está querendo ser melhor do que ninguém, ele só está querendo ser usado. Essa oração você pode fazer. Você pode dizer para Deus isso: poxa Deus, eu me identifiquei com esse dom. Usa-me, Deus. Tem uma música linda que fala sobre isso, né? Usa-me, Deus, nesse dom, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Deus fala para Isaías: a quem enviarei? Isaías fala: envia-me a mim. Então, querido, faça ao final desse vídeo a sua oração, dizendo: Deus, eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu me identifico com essa ferramenta. O Senhor também, será que essa minha identificação já não é uma vontade sua? Fale isso para Deus: Deus, será que essa minha identificação com essa ferramenta, com esse dom, já não está refletindo uma vontade sua de que eu seja usado nesse dom? Então, Deus, aprimore em mim, confirma em mim isso, porque eu quero ser usado, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos, eu quero ser útil na tua obra. Faz essa oração ao final desse vídeo, querido. Amém? E se você quiser fazer algum comentário, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, com o maior prazer, com a maior alegria. Eu ficarei muito feliz em poder comentar e te ajudar e poder contribuir para o teu crescimento espiritual. Querido, que Deus me perdoe qualquer coisa que a gente tenha falado aqui que não tenha partido dele, mas que Deus, querido, te abençoe, ilumine tua mente, te dê discernimento e que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Querido, muito obrigado pela tua companhia. Compartilhe esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas possível. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Para aí agora, manda o link lá, manda para os seus 36 grupos que você tem, nas suas redes sociais, em qualquer rede social que você tiver. Compartilhe esse vídeo e não esqueça de ao final dar o seu like ou o seu dislike. Gente boa, que Deus te abençoe rica e abundantemente.